Então nós temos que aprender juntos. Isso é uma tarefa muito difícil. Viver sozinho comigo mesmo já é difícil. Às vezes eu olho no espelho e falo, nossa Deus, como é que vai ser? Aí Deus se coloca numa família, agora novos desafios, era só você, a esposa, e agora chegaram os filhos. E ainda também tem as famílias que não têm filhos, mas tem os irmãos e tem outras coisas. Não tem jeito, irmão. De alguma forma, o Senhor sempre vai querer nos mostrar o mesmo princípio. E aí agora já não estamos dando conta da família. O César vem aqui e fala um monte para nós sobre família. Eu falo, Senhor Jesus, como é que a gente vai fazer agora? E aí tem uma instância maior, a igreja. Agora complicou de vez. As pessoas pensam diferentes, são diferentes, nós não conseguimos, como diz o mineiro, nós não damos conta, né, de conviver com pessoas que são diferentes, a nossa maneira de ser, de andar, de pensar e de existir. E também não suportamos o contraditório, não suportamos. Se tem alguém que está reinando nessa área, irmão, maravilha, dê um glória a Deus aí, mas é um caminho muito difícil, irmão. Mas é o caminho que está no coração de Deus. Deus nos quer caminhando juntos, não apenas como família da nossa própria respectiva casa, mas como família da nossa respectiva localidade. Não é um desafio para nós, irmão? Não é muito mais fácil falar, passa para o lado de cá, vem para cá, porque aqui o negócio funciona melhor, e lá, não, lá, aqueles irmãos lá, não, irmão, aqueles irmãos lá são os mesmos de cá. Pode ser que os daqui sejam pior do que os de lá. Essa é a única diferença. O Senhor sempre vai trabalhar, lembra do processo intermediário? A palavra, o Espírito, a cruz. Não tem como tirar a cruz. Nós vamos ter que suportar. É teu irmão? Irmão, o coração de Deus está aberto desse tamanho para ele. Você acha que Deus tem um olhar diferente para irmão, para filho? Ah, esse aqui é mais filho, aquele lá é menos um pouquinho. Dá muito trabalho, é menos filho um pouquinho. Não, meu irmão, tem a mesma filiação que você e a mim. Deus não olha para mim e olha para aquele irmão lá de maneira diferente. Ele trata e trabalha nas instâncias diferentes. Mas o olhar dele é um só, ele está vendo os seus filhos. Irmãos, a maturidade desse tempo consiste em você receber tudo que é de Cristo e estar aberto a tudo que é e pertence a Cristo. E estar fechado ao que não pertence. Não é ecumenismo, não estou falando de ecumenismo, não estou falando de você juntar, vamos juntar tudo. Não é disso que eu estou falando, porque a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala disso, mas com um olhar reprovador. O que eu estou dizendo é que nós precisamos aprender a conviver com os nossos irmãos, ainda que eles sejam diferentes a nós. E Cristo, o cabeça, não está repartido num único membro, ele está repartido no corpo. Então, por mais que você tenha, nunca deixa Satanás dizer aos seus ouvidos que você tem o suficiente. Você não tem o suficiente, porque Cristo não está repartido em você. Cristo está repartido no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, o que você tem falta, o que eu tenho falta, está no irmão que está ao lado. Aquele mesmo irmão que é diferente. Lembra das tábuas que eu mencionava ontem? As tábuas de madeira de acácia? Você pega a acácia e é uma árvore assim, pega a foto de uma acácia para você ver. Irmão, como vai aparelhar uma coisa daquela? Só pela obra do Espírito Santo. Nós chegamos com uma acácia na casa de Deus, uma coisa mais ou menos, parece mais uma serpente do que uma árvore, não é? E agora o Senhor vai fazer o trabalho de colocar aquela madeira de uma forma, irmão, perfeita, para ela ser junto com outra colocada, porque ela tem a medida de 1,5 e 1,5 não é suficiente. Você e eu nunca seremos suficientes. Não, agora eu vou para minha casa, irmão, porque tem muito problema na igreja. Eu vou partir o pão em casa, quando tiver 2 ou 3 reunidos do seu nome. Irmão, tem 500 versículos aí. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida, irmão. Deus quer você e eu, Deus nos quer juntos, sendo edificados juntos, nos suportando. Porque as Escrituras dizem que temos que... Porque o texto de sujeição muitas vezes está canalizado para as mulheres, mas ainda antes... Quando diz de ser cheio do Espírito Santo, ali no texto de Efésios capítulo 5, logo em seguida diz que nós temos que estar sujeitos a quê? Uns aos outros. Por que temos que estar sujeitos uns aos outros se podemos caminhar sozinhos? Onde está a glória da vocação da qual fomos chamados, como fala Efésios capítulo 4? Suportando-vos uns aos outros. Humilhados. Tem 5 condições ali que te mostram que nós somos chamados para caminharmos juntos. Nesse tempo é que nós estamos vivendo. Posso falar desse tempo porque eu não pertenço a outro.
mas está muito claro para nós que é uma obra desintegradora de Satanás separar os filhos de Deus, e especificamente nesse tempo. Utilizando, sabe o que? A verdade mal interpretada das Escrituras. Você precisa tanto do seu irmão que está do seu lado. E se você não consegue ver isso, você se sente autossuficiente. Nós somos contingentes, autossuficientes só Deus. E mesmo assim em trindade, onde um está sujeito ao outro. Nesse mistério da pericorese, dessa dança da trindade. Um está, ora você olha, é o Espírito Santo, né? Não, é o Filho. Ah, é o Filho? Eu pensei, é o Filho aí? Não, já é o Pai. Você não consegue entender exatamente quem está fazendo o que, ainda que tem subsistências distintas, né? O Pai não foi enviado, o erro do patripassionismo, por exemplo, que diz que o Pai morreu na cruz. Existem erros de categoria, na categoria teológica, que está relacionado a isso, que o Filho, a questão do modalismo modal, que o Filho se tornou o Espírito, o Pai que idealizou, e aí para morrer para a humanidade se transformou no Filho, e depois para entrar na humanidade se transformou no Espírito. Que coisa boa, né? Heresia de perdição. Então, ainda sendo trino, são apenas um. Não é maravilhoso isso, irmão? Por que vamos querer ser diferente? Então, eu vou ler aqui alguns textos, nossa hora avança, o tempo ruge. Eu vou ler rapidamente alguns textos, vocês vão só me acompanhando. Nós vamos passar aqui rapidamente, vendo esse planejamento que está no coração de Deus. Essa questão de que a igreja precisa caminhar, esquece igreja, porque quando a gente fala igreja, estamos falando do coletivo, mas nós individualmente temos que caminhar com a responsabilidade do nosso chamamento. Qual é o chamamento? De andarmos juntos. A política não vai resolver o seu problema. O mundo não vai resolver o seu problema. Sabe o que eles estão fazendo? Sabe o que o poder econômico, político e religioso faz? Ele é um tridente contra a igreja. Nós não temos ninguém nesse século que seja por nós. Quem é por nós? Quem é por nós? Está muito fraco. Quem é por nós? O Senhor é por nós. O Javé de Sabaote, o Jeová dos exércitos, aquele que nunca perdeu batalha. É nesse que nós temos que estar. É nesse que tem que estar os nossos olhos. É nesse que deve estar a nossa confiança. Bendito seja o seu nome. Então nós temos que contar com Ele como a fonte e contar com os outros, porque estamos juntos nessa jornada, não caminhamos sozinhos, não podemos cometer esse erro agora. Temos que estar juntos, sendo repartido e impartido, trocando dons e serviços, sendo edificados juntos para a glória de Deus. O texto eu vou citando, Gênesis 5:1 diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Deus está chamando homem e mulher de Adão. E aqui ele segue, porque quem deu o nome a Eva foi Adão, não foi Deus. Deus os cria e os chama, é uma unidade, né? Onde você tem o homem, onde você tem uma mulher, mas é uma unidade, porque é altamente necessário, não é? Você vai ver que ainda os irmãos que estão, por exemplo, nós entendemos, né, que o governo, né, principalmente o governo da casa de Deus, foi colocado sobre ombros de homens. Mas quando esses homens assumem essa responsabilidade, as mulheres que são respectivas esposas deles, assumem esse trabalho também, porque estão com ele nesse trabalho. Elas não têm uma posição direta de autoridade, mas indiretamente, irmão. Você quer imaginar um servo de Deus sem uma retaguarda de uma boa esposa? E aí, já que sou eu que estou falando, então você já está imaginando o que está acontecendo? Sim ou não? Nós precisamos das irmãs nos seus serviços respectivos. Por um lado, não assume aquela postura de autoridade, como é que é dada ao homem. Por outro lado, não vai lá atrás, como muitas vezes nossa cabeça parece. Elas estão bem ao nosso lado, porque nós não conseguimos sem ela. Fazem parte, isso faz parte do propósito de Deus. Desde o primeiro casal, Deus já pensou no coletivo. O homem e a mulher fazem parte de um coletivo. Adão não é só Adão, irmão. O texto sagrado está nos dizendo que Adão é Adão e Eva. Então, você vai ver que um não é sem o outro, é a complementação do propósito divino.
E aí volta no ponto, porque Deus é trino e já pensa como família naquilo que produz e que faz. O que você faz é fruto daquilo mesmo que você é. E Deus pensa, provavelmente, salvo engano, Deus pensa em coletivo porque Deus é assim. Então o primeiro casal já é coletivo. Ele cita: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Versículo 3 do capítulo 21, mesmo Gênesis, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, porque havia agora cometido pecado. E Deus não vai vestir apenas o homem, Ele vai vestir o homem e a mulher. Ou seja, não somente a criação é coletiva, por um Deus coletivo, mas a criação também é, a redenção também é coletiva. Deus não salvou apenas os homens. O homem Adão, que Deus tem em mente, né, criado por Ele, precisa da sua esposa que está ao seu lado. Então a redenção também é coletiva. Capítulo 12, versículo 1 de Gênesis: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui agora está se falando de propósito. Já falamos de criação, falamos do Criador, da criação, da redenção, que é a criação que caiu, e agora ele está falando que o seu propósito não é abençoar apenas o executivo da maior nação economicamente do mundo. Não, ele está falando de abençoar todas as famílias da terra. Olha que o coração de Deus continua pulsando sobre o assunto de família, sobre o assunto de coletivo. Esse é o seu propósito. Seguimos em frente. E aí, já na tipologia, nós vemos o povo de Deus que está saindo desde Ramsés e precisa sair como família. Eu citei esse texto ontem, Êxodo 5, versículo 1, diz assim: diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Então, quando o povo sai para o cativeiro, Deus vai falar: bom, vamos tirar apenas os homens, porque existem muitas batalhas por aí, eles vão enfrentar muitas coisas, então vamos deixar 600 mil homens que possam enfrentar isso? Não, vão sair todos que ali entraram, porque Deus está pensando em família. Deus não está pensando nos homens, Deus está pensando em família. Então todos precisam sair, e foi exatamente o que aconteceu. Não poderia ficar absolutamente nada para trás. Bendito seja o Senhor. E aqui ele segue dizendo, na tipologia, Êxodo 25:8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. E aqui agora já está falando de sobreedificação, já não é propósito, já não é criação, já não é redenção, está falando do propósito dele na sua edificação. Quem é que deve edificar? Ele fala, e me farão, ele utiliza o plural, ele não fala farei. Ele não está falando uma palavra para Moisés. Moisés tem a responsabilidade de trazer o propósito. Mas, irmão, esse propósito inclui a todo o povo. E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Quem faz esse santuário? É o ministério, irmão? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? São os pastores que fazem esse santuário? Quem são esses que fazem esse santuário para Deus? Somos todos nós. Então você vai observar que desde a criação existe um propósito. E o propósito é que andemos juntos. O propósito é que edifiquemos juntos. O propósito é que saiamos juntos. Ninguém pode ficar para trás. Porque se você fica para trás, existe uma figura terrível no Antigo Testamento, que eram os amalequitas, que matavam os que ficavam para trás. Você vai ficando para trás, você vai perdendo o fluir da vida. O fluir do Espírito está no corpo de Cristo. Você não pode ficar alheio a isso. Nós não podemos ficar alheios a isso. Não podemos estar distante. É como o sangue que corre para levar suprimento a todo o tecido do corpo. O Espírito está no corpo, trabalhando, levando todo esse nutriente para que o corpo seja edificado. Não deixando a vossa congregação, como é costume de algumas vezes, entramos em algumas coisas e com o advento da internet e a democratização do pensamento, tem tanta palavra aí, técnica bonita para falar, mas que são terríveis e deletérias à fé cristã. Tem gente ouvindo vídeos e vendo que nunca deveria ter visto, porque não tem vacina. Você está entrando em coisas, Jesus profetizou para esses tempos.
São tempos difíceis. Abre Mateus 24, pequeno apocalipse sinótico, como é chamado. Jesus profetizou que seriam dias de engano e Satanás, irmão. Não existe ninguém mais expert nessa matéria do que ele. Está enganando, mas está levando toneladas. Antigamente, você via certas divisões entre o povo de Deus. Sabe o que está acontecendo hoje, irmão? Aqui agora, recente acontecendo. 3 grupos cristãos que nós conhecemos grandes, que tem no Brasil inteiro, fez assim, ó, desapareceu na poeira. Não tem mais divisão, não. Não estou satisfeito aqui, vou fazer meu grupinho lá. Não tem mais isso, não. Agora estão desaparecendo por causa de escândalos e por causa de coisas. Ou seja, irmão, temos que ter muito cuidado onde colocamos os nossos olhos. Porque essas impressões dos olhos, em 0,2 segundos, ela vai fazer o teu pensamento girar. E se ele girar de forma equivocada, muito provavelmente vai produzir impacto na sua alma e vai mudar o seu comportamento. Daqui a pouco você está crendo em coisas que você nunca creu. É hora de estarmos juntos, de ouvirmos juntos na comunhão o que o Senhor precisa nos dizer. Ouvidos como os de eruditos, os que falam e os que pregam talvez sejam os que mais precisam ouvir, que são os que estão aí, irmãos. Melhor, porque se tem uma flecha aqui, né? Tá todo mundo aparelhado aí, né, irmão? A cabeça de ninguém aparece. Agora imagina daí para cá. Como é que é fácil acertar o sujeito? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos dê um coração de caminhar juntos na presença dEle, até aquele grande dia. Que o Senhor nos dê maturidade para isso, porque nós temos dificuldade com a diferença. Com a indiferença também temos, isso o César pode explicar, mas com a diferença nós também temos. Não é? Se pensa diferente de mim, já vai eu para outro canto. Não, irmão, é teu irmão. Como dizia o irmão Werner, eu sou um cacto e você tem que me amar. E aí tinha que abraçar aquele cacto. Imagina isso. Mas assim são os nossos irmãos. Como nós falamos, esse irmão é muito amado, todos são muito amados. Às vezes quando aparecem uns negócios ruins, né, irmão? Para nossa vergonha, mas todos somos amados. E que coisa boa é conviver com o povo de Deus. Que coisa boa é essa troca entre o povo de Deus. Porque é Cristo sendo veiculado pelo Espírito Santo na nossa vida.